Aí aqui eu quis trazer alguns erros, não sei se acontece com vocês, mas quis trazer para mostrar para vocês como solucionar esses erros. Ó, aqui eu quis fazer, não sei se vocês conseguem ver, primeiro eu vou botar o zoom aqui do pessoal do YouTube e Facebook. Ó, esse aqui eu não bati a farinha de amêndoa, tá? Dá pra ver? Depois eu ponho lá no Instagram mais perto. Esse aqui eu já fiz aquele processo de bater a farinha de amêndoa com açúcar de confeiteiro para a farinha ficar mais fininha, tá? E aqui também, ó, aqui eu fiz aquele processo de macarronagem de envolver as claras no ponto certo, tá? E aqui ficou um pouquinho mais duro, né? Não cheguei naquele ponto que cai bonito e você vê que ainda fica até mais pra frente. Aí. Dá pra ver agora que esse aqui também é os pedaços da amêndoa, né? E você consegue ver um pouco daqui que ficou um bico aqui, ó. E esse aqui tá bem lisinho. Tá? Aí eu não sei se você consegue chegar bem perto do pessoal do Instagram para ver essa diferença. Dá pra ver? Então, esse aqui eu não bati a farinha de amêndoa, tá? E você vê que tem esse pedaço aqui, porque eu não cheguei naquele ponto, então ainda tava com merengue duro, tá? E esse aqui não, ó. Ficou lisinho, que esse eu bati a farinha de amêndoa no liquidificador até ficar bem fininho e fiz a macarronagem direito, que aí na hora da gente pingar ficou bom, tá? Aí quando você for bater também a farinha de amêndoa com o açúcar de confeiteiro, não pode também bater para sempre, tá? Tipo no modo pulsar, você pode fazer tipo em 3 ou 4 partes, porque se você continuar batendo, não pode esquentar. Você não pode tocar na farinha e no açúcar e tá quente, porque o óleo da amêndoa vai começar a sair, tá? E aí vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai ficar um macarrão para trás. Um macarrão úmido, que aí quando ele fica com mais umidade, tá bom? Isso aí. É porque aqui eu quebrei sem querer, mas aí você vê que ele fica com um aspecto molhado, tá? É porque isso você bateu muito a farinha de amêndoa com açúcar, tá bom? Esse aqui, ó, eu fiz com forno bem alto. Ó, você vê a diferença desse pé, é um pé que ficou, tipo, ferveu, digamos, o pé, ó, e ficou para fora, ó, comparado com o pezinho que ele tá na altura da minha base do macarrão, ó. Ó, ele até passa do macarrão, ó, tá? Ele fica um pé que espalhou. Isso aqui é porque o forno tá muito alto. E esse pezinho não, ó, tá na altura mesmo do topinho do macarrão. Dá pra ver, né? E o outro erro que sempre acontece é um lado... Quiser botar lá o zoom pro pessoal. Enquanto isso, você pode só responder para a Maria Augusta qual é o tipo de corante que você está usando? Tô corante em gel. Corante em gel da Arcolo, Mix, qualquer corante em gel, tá? Não é corante à base de água. Corante em gel mesmo, aquele mais grossinho que você tiver. Aqui eu sempre uso o Mix ou da Arcolo, tá bom? Aí se você quiser fazer aquele pretão, vermelhão, aí tem que usar o corante em pó hidrossolúvel. Na hora que tá batendo o merengue, aí você põe para ele dissolver, tá? Que aí vai misturar, né, com a água da clara e ele vai dissolver bem, tá bom? E esse aqui, o que acontece, se você quiser botar aí no zoom, pessoal, primeiro do Facebook, ó. Aqui um lado não tem o pé, ficou achatado. E o outro lado tem um pé, mas ficou também um pé feio, tá? E você vê que ele tá deformado. Ele não tá bem redondinho, ó, tá? Isso aqui acontece de na hora que você for fazer aquele processo, pingou o macarrão, for bater a bandeja, em vez de você bater a bandeja de uma maneira reta, assim, desculpa aí, de uma maneira reta, você bate ela ou assim, virado, né, inclinado, então, aí a massa do macarrão ela vai virar, tá? Ou você bate com muita força e aí todo aquele redondinho que você fez na hora de pingar, ele deformou, tá? Então, às vezes, dependendo, se você for fazer com o macarrão francês, às vezes eu nem bato, tá? Que ele é tão delicado que se você bater ele demais, aí ele vai deformar. E às vezes também por causa do papel manteiga, se você estiver usando papel manteiga, ele também faz isso,
tá bom? Aí se você estiver utilizando o francês, ó, faz 2 batidinhas, acabou. Tem gente que bate, 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 bate. Então é bom não fazer com muita força, tá? E nunca inclinado a bandeja, porque se você inclinar, ó, aqui, ó, eu inclinei, ó, a massa, ela vai inclinar. Então ele vai, tem que ser de uma maneira reta, assim. Você fez errado para poder mostrar. Pois né? é, porque às vezes é melhor ver, né? isso. Eu, quando comecei a aprender, eu queria ver, visualizar, para a gente poder depois... Ah, então foi isso que eu fiz, por isso que ficou dessa maneira. Então, vocês vão lembrar, quando vocês forem fazer o macarrão e der errado, vocês vão saber, ah, foi porque ficou úmido a massa, foi porque eu bati demais a amêndoa. Ah, o meu ficou torto, então eu tenho que prestar atenção na hora que eu estiver batendo, ou se eu estou usando papel manteiga, tá? Ah, ficou feio, assim, o topo não ficou lisinho, ou ficou, né, na hora que deu pingar, ficou ainda a marca da massa, ou do bico de confitar. Ou faltou eu envolver mais a farinha, né, na hora da macarronagem, ou faltou eu bater a minha farinha com o açúcar, né, para bater no liquidificador, no processador, para a massa ficar bem fininha, para ele ficar bem lisinho.